Queridos amigos, irmãs, bondosos companheiros, desejamos todos muita paz. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, se faça em nossos corações em mais esse programa, os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. E que possamos, ao final da tarefa, nos sentirmos reconfortados, estimulados, esclarecidos e, acima de tudo, felizes por nos intercambiar nessas vibrações fraternas que o cristianismo, à luz da doutrina espírita, nos oferece nesses momentos tão importantes para os nossos corações. Porque nós estamos caminhando aí para um número considerável de programas, para o programa de número 70, observem. Então são muitos encontros, são muitos momentos que as nossas almas foram embaladas pela poesia do Evangelho, com a presença inestimável dos benfeitores espirituais que têm nos acompanhado com tanto carinho. Queridos irmãos, na última semana, no último programa, nós trabalhamos a segunda parte da exortação à vigilância, porque estamos já há algumas semanas trabalhando o sermão profético, capítulo 24 de Mateus. E hoje o nosso objetivo é trabalhar os últimos movimentos deste capítulo 24 do sermão, que se subdivide em dois capítulos, conforme a narrativa de Mateus, 24 e o capítulo 25. Hoje nós vamos encerrar com reflexões em torno dos versículos 45º e 51º. Então, inicialmente, eu vou fazer a leitura e aí a gente inicia as nossas conversas, pedindo a todos que participem com as vibrações, com as perguntas, com as ponderações, enfim, vamos construir o pensamento em grupo. É assim que devemos trabalhar com o Evangelho, não é mesmo? Porque não deveremos fixar apenas na particular interpretação. Devemos tirar o espírito da letra e, quando fazemos em grupo, a gente constrói, a gente busca inspiração e a eficiência se fará ao nível do nosso entendimento e das nossas possibilidades, e sem contar do merecimento que efetivamente as nossas preces e o nosso esforço vai apresentando como uma certa garantia para que a misericórdia da providência divina nos auxilie cada vez mais. Sem delongas, vamos fazer a leitura. Jesus diz assim, conforme Mateus registrou: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo? É uma indagação. Agora afirmativa. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos ou os embriagados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É necessário observar que nós estamos no último movimento do capítulo. Nós trabalhamos nas reflexões a vinda do Filho do Homem e, na última semana, completamos a exortação à vigilância. Jesus está prenunciando os acontecimentos da transformação da humanidade, numa análise individual e nas próprias injunções que redundam na coletividade que vai se estabelecendo em patamares cada vez mais adiantados.
é a lei do progresso. Nos momentos de transição como os que agora vivemos, nós estamos efetivamente passando por processos de muitos testemunhos, aferições, para que nós possamos dizer a que viemos e o que nos propomos dentro desse contexto evolutivo do planeta. Habitamos a morada da Terra, o planeta abençoado. Fomos recebidos, acolhidos por Jesus o Cristo, o governador espiritual, que nos prometeu auxílio, nos colocou naquela condição de ovelhas, aprendizes, e definiu que esse projeto iria apresentar no grande futuro um trabalho de resultado, em que haverá um só rebanho, para ele que é um só pastor. Dentro dos projetos filosóficos, científicos e religiosos, no seu sentido da ligação do filho para com o pai. E nós estamos caminhando num compasso importante, dentro de projeções que foram previamente estabelecidas. O planejamento da evolução, que vai se dinamizando em ciclos de aprendizado, como, por exemplo, o que agora vivemos, a presente encarnação. Porque Deus nos impôs a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Então, cada vida é um livro que nós vamos escrever. Cada dia uma página, como poeticamente fala Emmanuel. Cada dia uma página, cada hora um movimento de afirmação. Não menosprezeis o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira, até o que nos chegou à memória. Portanto, estamos num momento muito importante. Nesse contexto, Jesus está trazendo vários aspectos desse instante de projeções. Então, essa parábola dos dois servos, ela nos fala de alguns aspectos que nós vamos tentar, de uma forma ligeira, obviamente, porque o tempo não nos favorece tanto, estabelecer, então, algumas considerações. Nós vamos buscar, no primeiro instante, um recurso histórico, através do pesquisador, do espírita, que nós temos muita consideração e muito carinho, que foi Carlos Torres Pastorino. No seu livro Sabedoria do Evangelho, ele tece alguns comentários sobre esse contexto, porque primeiro precisamos de contextualizar a passagem para que a gente possa tirar o que irá nos auxiliar no contexto atual. Por isso é que o Evangelho é uma mensagem atemporal. Ela se ajusta a todos os momentos e para todos os seres. Em Mateus, a parábola é introduzida com uma interrogação, nos fala Pastorino. Era comum, na ausência do chefe das grandes casas, que um servo ficasse encarregado do resto da criadagem, como uma espécie de mordomia. Desse exemplo vale-se Jesus para opor dois comportamentos extremos: o bom servo que age corretamente e o mau que, içado ao poder, trata violentamente seus amigos companheiros, para demonstrar a força da posição que lhe foi atribuída. O prêmio ao bom é constituí-lo intendente sobre todos os seus bens, enquanto o mal será cortado ao meio. Historicamente, Pastorino busca Jerônimo, que ensinava que isso não quer dizer que o cortará em dois como uma espada, mas somente que o separará da sociedade dos santos e o relegará com os hipócritas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos observar
a alertiva de Jesus com relação à chegada do Senhor. O Senhor, para muitos, é o próprio retorno de Jesus nos momentos que definem a era apocalíptica, que até para uns é o final. E diga-se de passagem, vale lembrar que Apocalipse significa revelação. Então, doutrinariamente, nós podemos ajustar que a vinda do Senhor ela pode se fazer pela revelação. Nós sabemos, em doutrina espírita, que tivemos 3 grandes revelações. A primeira revelação com Moisés, que Emmanuel define como o maior legislador que pisou na terra. A segunda, e que efetivamente trouxe em síntese todo um projeto que iria ser desenvolvido ao longo do tempo. Numa segunda grande revelação, que é a vinda de Jesus em espírito, em poder, em glória, em carne. Ou seja, a encarnação de Jesus entre nós. Para mudar o que Moisés ensinou no seu Pentateuco? Não. Porque ele mesmo, Jesus, em que definiu que ele veio não para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Portanto, Jesus veio vivenciar o que filosoficamente Moisés definiu como um código. Isso é extremamente importante, porque primeiro a filosofia indaga, questiona e se apresenta, para que em seguida nós possamos experienciar dentro da ciência da vida, que vai nos garantindo gradativamente aquela condição de, vamos dizer assim, apropriar-se, internalizar o conteúdo em nível de coração, ou seja, para nos agigantar em nível de sentimento, porque o sentimento antecede a tudo, seja o sentimento nobre como o sentimento complexo. É ele que vai efetivamente promover em seguida as ações. Então Jesus se apresenta como aquele que vai viver a plenitude do amor. E a terceira revelação é a doutrina espírita, ou é a vinda do Espírito de verdade, o Consolador prometido, para trazer de volta a lume tudo que foi conferido, explanado por Moisés, e desenvolver o que Jesus vivenciou em síntese, apresentando para nós, em nível de uma evolução, de uma condição mais elaborada, planos da ciência espiritual. Porque na desenvoltura da evolução, a humanidade se encontra num patamar mais avante. Mas o que efetivamente a doutrina espírita propõe como aquele movimento de libertação definitiva é os mecanismos da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então a doutrina espírita é todo um projeto operacional. É todo um movimento de redenção. E que nesse momento em que ela se torna tão vigorosa, vai nos auxiliar exatamente naquele ponto da evolução que seremos mais testados. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento ao seu tempo, ou na hora certa? Isso é uma pergunta. Quem é o servo fiel? E o desenvolvimento da parábola vai nos auxiliar exatamente nesse entendimento, para que a gente possa observar, por consequência, a nossa condição. Se nós estamos já operando naquele patamar do servo bom, ou se ainda estamos naquela condição do servo que se encontra na condição de adormecimento. Porque o mal é ausência do bem. Então eu não vou dizer que do servo o mal, mas sim daquele que se encontra na condição ainda de adormecimento e por isso de inanição. Então a Jesus vem questionar, e esse questionamento vale para nós nesse momento, para que a gente possa no final do trabalho fazer, quem sabe, uma verificação de qual é a nossa posição. Então Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, se o Senhor constitui o servo para tomar conta da casa,
E naquela época de Jesus isso era muito comum. O dono, conforme o Pastorino nos falou, na ausência dos chefes grandes, um servo ficava encarregado do resto da criadagem. Ou seja, o servo, aquele servo de mais confiança, ficava responsável por cuidar dos outros trabalhadores da casa e administrar a própria dinâmica operacional do lar. Então, Jesus vem dizer para nós sobre aquele movimento em que o Senhor nos concede a oportunidade do trabalho e no momento oportuno ele vai voltar para verificar como nós estamos operacionalizando. Por isso que a gente deu essa volta introdutória para chegar nesse ponto. Porque o Senhor nesse momento está nos visitando. Você no seu lar. Nós que estamos ouvindo essas reflexões, nós estamos sendo visitados pelo Senhor. Como, Carlos Alberto? Jesus está vindo à nossa casa? Ele, por certo, está sempre conosco. Nós é que temos dificuldade de nos aproximar, intercambiando com Ele nas vibrações sacrossantas do amor. Mas nós não estamos falando nesse sentido. Porque o Senhor, em nível de revelação, ele retorna para conferir aquele movimento que Ele nos concedeu como trabalho. Como que Ele volta? Através da nossa própria consciência. Porque a partir do momento em que o aprendiz vai se esforçando e vai descobrindo, pelas próprias buscas, os conteúdos reveladores, aqueles pontos que vão efetivamente atraí-lo para uma consideração diferente com relação aos valores da vida, o movimento posterior é aquele que vai então verificar o que nós estamos fazendo dos dons, dos bens, dos recursos que o Senhor, como misericórdia plena, vai nos concedendo a partir das nossas descobertas. Como assim? Obviamente que todas as vezes que buscamos, nós vamos encontrar, de acordo com a nossa busca. Agora, efetivamente, essa busca, ela tem muito a ver com o nosso despertar consciencial. E a resposta, obviamente, também estará nessa mesma dimensão de possibilidades. Porque a providência divina não vai me dar o que eu não dou conta de administrar. Isso faz parte do próprio mecanismo, do psiquismo, da personalidade que está encarnada. Se você procura um recurso no campo da saúde, por certo você vai ter muita informação e indicativa para que você possa não só cuidar dela, mas inclusive dar um passo além para trabalhar na profilaxia quanto aos problemas que podem vir se nós nos descurarmos, nos descuidarmos dos movimentos. Não é assim? E funciona em todos os segmentos. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Ou seja, diga-se de passagem, isso vale para nós como reflexão, porque todas as vezes que nós nos candidatamos ao serviço, nós vamos ser testados no que nós estamos fazendo. Isso se dá no campo do mundo, nas ambiências sociais, familiares, profissionais, como também se dá no campo espiritual. Diga-se de passagem, em muitos níveis, porque se você se predispõe a fazer algo, você terá companhias espirituais que vão estar te ajudando e outras te observando, seja para criticar, para destruir, como outros que vão estar observando para aprender com você. Não é assim que funciona? Dentro do mecanismo das projeções do trabalho? E isso também se verifica no campo da consciência, porque nós somos o tempo todo, pela própria pressão que vem de fora e pela intuição que brota do coração, se eu posso poeticamente assim dizer, o tempo todo nós vamos como que nos verificando, observando o que a gente está fazendo. E bem-aventurado aquele que luta para ter olhos de ver, ou seja, procurar sempre avaliar o que ele está fazendo, como ele está fazendo, quando ele está fazendo e com quem ele está fazendo. Isso são 4 movimentos de extrema importância para nós, que é a humildade,
a simplicidade nos auxilia de uma forma soberana. Por quê? O grande desafio é descobrirmos qual Senhor que nós estamos servindo. O Senhor que nos deu a herdade, que nos deu a fazenda para cuidar da criadagem, e a criadagem aqui, vamos colocar, são aqueles corações que estão sob a nossa tutela, não é? Aqueles companheiros que podem estar na retaguarda, que estão precisando de algum benefício, não é mesmo? Mas também os valores, nós não podemos falar só de pessoas, nós temos que também verificar o conteúdo que está sendo concedido para a gente. Por exemplo, se você ganha um livro, o que você está fazendo desse conteúdo? Ele está simplesmente na prateleira empoeirada do esquecimento? Ou ele está guardado na gaveta da indiferença? Ou de repente, depois que você saboreou, buscou, se alimentou dos recursos, ele já consegue, não é, na sua intimidade, ser valorizado para que os seus recursos possam te auxiliar. Então é assim que funciona a vida. Mesma forma o dom de viver. Como que nós estamos lidando com as oportunidades? Nós estamos valorizando ou barateando? Não é? Então são pontos para a gente refletir. Porque quando somos visitados e por todas as circunstâncias, pela própria espiritualidade, e eles nos encontram com dedicação, lutando para aprimorar, não é? E o aprimoramento volta à própria consistência, a importância da humildade, que nos dá aquela condição de estar não só reconhecendo as necessidades e as projeções, mas também se colocando naquela condição de ouvir para mudar, de prestar atenção para aprimorar, não é mesmo? De solidarizar com o companheiro para observar que todas as histórias, todas as circunstâncias têm do lado do companheiro, né? Todos os movimentos têm dois lados, né? Porque eu costumo repetir, até para mim poder assimilar, que toda verdade ela tem três facetas, né? A minha, a sua e a de Deus. Então nós temos que estar efetivamente procurando mais serenidade, tranquilidade, mais equilíbrio, mais bondade no coração, mais sensibilidade, mais mansuetude e mais humildade para ouvir, não é? Porque ouvir é uma expressão de muita virtude, é expressão de caridade, inclusive. Porque nós poderíamos citar aqui a título de dinamização do nosso estudo, que no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escolheu um tema extremamente importante para nós, para as nossas reflexões, que é que não se pode servir a Deus e a Mamon, não é? E nós precisamos, então, verificar aonde nós estamos investindo, não é? Observar qual o tipo de propriedade que nós estamos ansiando. Porque se não estamos nos garantindo no trabalho para receber mais responsabilidades e mais sintonia com o Senhor, porque Ele vai confiar no bom trabalhador, nós, se nos desvincularmos em busca de outros tipos de propriedade que não seja aquela que nos foi concedida para tomar conta, nós podemos nos inebriar e nos desviar do caminho. E aí, ao invés de servir a Deus, nós mergulhamos no serviço que nos escraviza ao atendimento ao Mamon. E aí o que vai acontecer? Quando o Senhor chegar, Ele vai encontrar o mau servo, não é? Porém, vou ler o texto para a gente ficar bem fixado. Porém, se aquele mau servo lhe disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, que no caso é da versão da tradução do João Ferreira na imprensa bíblica, porém o nosso querido Pastorino trata o assunto como os embriagados,
os ébrios, o que vai acontecer? O Senhor vai nos encontrar em situações complexas, não é mesmo? Por quê? Muitas vezes a nossa condição de indiferença, ela se expressa exatamente por essa frase: o meu Senhor tarde virá. É aquela condição, não é? Deixa para depois, não vai acontecer nada, não é? Eu tomo conta da minha vida e um abraço para o mundo. E nós podemos ser visitados por surpresas, por situações desagradáveis, não é mesmo? Lembram que nós trabalhamos nas últimas semanas sobre a vigilância? Nós não sabemos quando chegará o testemunho. Por isso, nós temos que ter muita atenção, porque o Senhor, não é, no seu sentido de ele se apresenta no momento oportuno, não é mesmo? Então, temos que tomar cuidado com essa frase: o Senhor tarde virá. Porque assim, qual que é o resultado? A nossa intimidade vai trabalhar no espancamento dos seus conservos. Olha que interessante, espancar os outros servos que estão na herdade. E quais são esses servos que estão trabalhando conosco? Não é? Que estão sendo colocados no nosso caminho para que a gente possa auxiliar. Podem ser os nossos irmãos, não é mesmo? Podem ser os nossos familiares, pode ser os companheiros de doutrina, pode ser o companheiro lá do trabalho, pode ser o companheiro da via pública, o companheiro que você atende ao telefone. A partir do momento em que o indivíduo esquece a sua responsabilidade e começa a espancar, ele pode efetivamente espancar de muitas formas. E é esse o objetivo do nosso trabalho dessa noite. Como que nós poderemos espancar, né? Eu costumo dizer, né? Matando esperança, tirando oportunidade, fechando portas. Nós, como espíritas, que trabalhamos já há tanto tempo nas casas espíritas, já vivenciamos experiências em grupos grandes, médiums, casas pequenas, trabalhando no movimento de unificação, viajando pelas Minas Gerais, por outros estados, até para fora do país. A gente vê muitas situações de muitos desafios nas casas espíritas. E em todos os lugares, quando vamos visitar, levando o nosso carinho e muito mais buscando experiências, né? Porque muitas vezes os companheiros acham que a gente está levando alguma coisa e na realidade quem acaba levando somos nós quando voltamos para casa, não é? Porque em cada núcleo você tem experiências, pessoas diferentes, recursos valiosíssimos, não é? Mas, enfim, nos nossos debates, nessas nossas peregrinações, a gente tem procurado sempre incentivar o trabalho da evangelização, o cuidado na vivência do evangelho na casa espírita, para jamais fechar a porta, para jamais tirar a oportunidade, mesmo em nome das leis, mesmo por trás, não é, dos gabinetes que exigem muitas vezes algumas atitudes assim mais objetivas e em alguns casos até mais contundentes. Nós que estamos procurando vislumbrar a bandeira da caridade, porque ainda não estamos carregando o estandarte verdadeiramente, mas nós que estamos nesse desiderato, nós não temos o direito de machucar coração nenhum, de uma forma clara e consciente, não. Embora a gente sabe que em alguns momentos a gente pode, por uma atitude, não ser compreendido e do outro lado, por afetação, acontecer alguma coisa que não seja muito sintonizada com o Evangelho. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado com o trato com o semelhante. É de um valor extraordinário você fazer amigo. Nós começamos o nosso trabalho com a coordenadora, e eu vou brincar com ela, puxando a orelha dela, que estava assim, transferindo a responsabilidade para um outro companheiro, que é o Rogério, que ajuda tanto na sala, para ele fazer a prece. Aí o que aconteceu? Nesse movimento, quando a gente no chat aqui conversando, sem querer eu disse para ela assim, eu não sabia que ela tinha pedido que o Rogério fazia a prece. Aí eu disse assim, Rosângela, mas você não vai subir para fazer a prece?
Porque eu estava saudoso de ouvir a voz dela. Não que não seria o mesmo com relação ao Rogério. Mas, naquele momento, ela me disse, mas eu tinha pedido para um outro companheiro fazer a prece. Aí, ela se viu diante da responsabilidade dela perante todos nós que ficamos expectantes do auxílio dela. E por isso eu até convido a nossa coordenadora a pedir o Rogério para fazer a prece final hoje, viu, Rogério? Porque eu vou ficar bem com ela, não posso ficar mal com você não, companheiro. Mas aqui na brincadeira, porque era a tarefa dela. E todos nós ficamos realmente expectantes com relação ao atendimento do nosso coordenador, não é? Que obviamente ele está coordenador, ele não é o coordenador, porque todos nós nos movimentamos no mecanismo da transição, das concessões de oportunidade para todos, não é mesmo? Mas nós temos uma missão e nós temos que cuidar com muito carinho dela, porque existe expectativa, não é mesmo? E isso no que remonta a quem está coordenando, como também a quem é coordenado. Como nós que temos que ouvir com carinho, prestar atenção e vibrar por aquele que está muitas vezes designando, que está efetivamente apontando algum trabalho para algum coração. Nós temos que ter carinho com ele até para receber. Ô fulano, faz isso para mim perfeitamente, meu irmão. Não é? Se eu posso, né? Se eu não posso, puxa vida, infelizmente, eu estou assim atribulado aqui na outra área, mas será que eu posso ajudar você a encontrar alguém? São posturas evangélicas que a gente não pode abrir mão, porque senão a gente vai estar fechando, a gente vai estar espancando os bens, nós podemos estar maltratando corações. E por que não dizer que é o ponto principal, com todo respeito ao semelhante, nós poderemos com isso estar maltratando as nossas próprias possibilidades de crescimento, porque nós não nos movimentamos lá fora no processo de semeadura na terra dos corações, mas nós também temos a obrigação de semear na nossa própria intimidade, porque não adianta você cuidar do outro e esquecer de você mesmo. Não podemos ser religiosos que pregam virtudes e que estão, vamos dizer assim, rebeldes ou indiferentes quanto ao próprio melhoramento. Se nós estamos falando de humildade, nós temos que trabalhar a humildade, porque esse é o nosso maior desafio. E agora me vem à memória uma parábola hindu, em que o mestre fala sim para o discípulo. Dentro de algumas considerações, algumas indicativas, ele diz assim: eu quero que você, daqui a 6 meses, pare de comer sal. O discípulo observou, achou interessante e passou. Aí ele contou 6 meses. Quando inteirou 6 meses, ele aboliu o sal. Mas não se deu por satisfeito, procurou o nosso companheiro, o mestre, e disse assim: mestre, eu tomei, seguindo a sua prescrição, a partir de hoje eu não como mais sal. Mas por que, mestre, que o senhor estabeleceu 6 meses de prazo? Aí o mestre voltou-se para ele e disse assim: porque a partir de hoje eu não como mais sal. Moral da história: ele não podia falar para o discípulo parar de comer sal há 6 meses antes, porque ele também comia sal. Então ele estabelece um prazo para ele e convida o discípulo para fazer junto. Mas para que ele pudesse ter autoridade, ele se coloca na condição de fazer o mesmo. Porque senão, conforme Jesus colocou para nós, né, nas considerações do Evangelho de Mateus, nós vamos sentar na cadeira de Moisés e colocar fardos pesados nas costas dos companheiros que estão no templo? Se estamos candidatando ao sacerdócio, ele começa a partir de nós mesmos. Então, portanto, não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós temos que fazer a opção. E aí o texto continua dizendo: e a comer e a beber com os ébrios. Ele está falando aqui das questões que vêm de fora para dentro.
Por certo, nós temos que observar isto. Mas nós, quanto estudantes do Evangelho, precisamos de verificar que aqui ele está colocando a sintonia que vai ser estabelecida quando nós optamos a servir a Mamon com aqueles que estão vinculados à comida que atende apenas o próprio egoísmo. Isso é extremamente importante. Vou dar um time, só um instante, gente. Eu estou vendo uma consideração no chat do Rogério. Ele está dizendo: Beto, quem está aqui é Nileia, esposa do Rogério. Peço que você ou a Chanri faça a prece, pois não sei se o Rogério vai chegar a tempo. Companheiro, eu não entendi o motivo que você nos solicita para fazer a prece. Eu gostaria de abraçar a Nileia, que é a esposa do Rogério, e que ela, quanto todos nós, possamos vibrar pelo Rogério, para que o Rogério, quando chegar no nosso trabalho, ele possa também se vincular nesse projeto que visa a nossa sintonia com o mais alto. Mas eu não tenho dúvida de que o Rogério está cumprindo a missão que foi delegada pelo Senhor. Ele está cuidando da administração, não é mesmo? Então, Nileia, foi muito bom a sua consideração, agora que eu entendi que você está o substituindo. E a definir também que esse break nas nossas considerações nos aproximam e é extremamente importante. Este é o movimento do cristianismo. Nós temos que ter cuidados uns com os outros, pois foi Jesus quem disse que reconhece o discípulo por muito, reconhece os discípulos por muito vos amardes. Vamos continuar. Então, a comida aqui é aquela comida que atende apenas às questões de ordem material. Vamos pensar nisso, porque a palavra comida nos remete ao próprio Evangelho, nos vem à memória quando Jesus disse assim para os fariseus: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele, Jesus, se apresenta para nós como o pão da vida, o alimento básico, não é? Então, se a comida dele, o alimento dele é fazer a vontade do Pai, e ele vem à terra para fazer a vontade do Pai e se oferece para a alimentação doutrinária, espiritual da humanidade, nós podemos entender que há dois tipos de alimento: a comida que perece e a comida que enaltece, que sustenta, que nos dá condição para a vida eterna. Então nós precisamos de entender qual o tipo de alimentação. Porque nós vivemos, sustentamos e promovemos o nosso mundo mental. E nós nos alimentamos dos nossos próprios pensamentos. Isso é extremamente importante. Emmanuel que nos ensina essa equação singela, mas de muito valor, que cientificamente nós vamos entender isso nos milênios que nos aguardam, que nós devemos trabalhar pela comida que não perece. É a vivência do Evangelho, promovendo o amor. Porque o próprio André Luiz, fazendo um estudo desta colocação transcendental de Jesus, ele que se coloca na condição do pão da vida, e da água que eu vos der não tereis mais sede, André Luiz define que o amor é o alimento das almas, né? Então, ou seja, trabalhar no diapasão do amor é efetivamente promover uma alimentação que liberta e não escraviza. E a convivência com os tumulentos ou os ébrios é no seu sentido da questão do mundo. Devemos tomar cuidado, mas devemos estar muito atentos àqueles que estão
que estão, como é que eu vou colocar para vocês? Que estão atormentados pela ilusão do saber, pelo intelectualismo que consome e que muitas vezes nos coloca numa condição em que um dia deveremos descer. Por isso é que não ficará pedra sobre pedra, Jesus se referindo ao templo que não será derribada. Nós devemos tomar muito cuidado com a ilusão que nos deixa atormentados. E diga-se de passagem, a ilusão vicia os caracteres da nossa mente. Vamos pensar, porque o assunto é sério e é muito delicado. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Nós não podemos prever quando o testemunho vai nos visitar, porque só o Senhor o sabe. Foi Jesus quem definiu no próprio sermão profético, em alguns movimentos lá atrás. Ou seja, nem o testemunho, nem a oportunidade, nem o trabalho, nem a desencarnação, nem a encarnação, nós sabemos o instante que ela vai se definir. Por isso é que nós temos que estar conscientes e preparados para a vida. O Arnaldo está dizendo, ilusão cria fantasia. E passamos a viver do subjetivo, certo? Ele está fazendo uma pergunta, e quando ele falou certo, eu lembrei do comentarista lá da década de 70, que falava certo o tempo todo. O Gerson, né, o canhotinha de ouro. O pessoal antigo vai se lembrar dos comentários dele. Então, querido Arnaldo, você cria fantasia e você passa a se alimentar dela. Não tenha dúvida disso, não é mesmo? Nós vivemos do mundo mental que nós alimentamos. Se você alimenta a objetividade, que pode ser espiritual, tá? Porque quando fala objetivo, a gente tem uma tendência a falar das coisas da terra. E subjetivo do que é do espírito. O que não está errado depende do contexto das reflexões. Mas para muitas questões espirituais já são mais do que claras. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, foi questionado se ele acreditava na reencarnação. Ele respondeu, lá na Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, na rua a Rua dos Passos, não é isso? Se eu não estou enganado. Ele disse para o companheiro, você está me perguntando se eu acredito na reencarnação? Não, não acredito, não. Aí o companheiro ficou absurdado com a resposta, porque ele esperava o Dr. Bezerra falando que sim. Ele disse, não, eu não acredito, não. Eu tenho convicção. Então, para os espíritos que estão na vanguarda, eles têm convicção do trabalho que eles precisam de realizar. E por isso eles se esmeram, eles se sacrificam, eles lutam, eles dão a vida pelo trabalho. Foi o exemplo que Francisco Cândido Xavier nos apresentou no século XX, a partir do ano de 1910, do dia 2 de abril, até a sua desencarnação, no dia 30 de junho do ano de 2002, ele deu um testemunho. E ele se projetou espiritualmente porque ele acreditou e deu a vida. Embora muitos colocam ele como uma estrela que já chegou pronta, não é? De altas expressões. E com todo respeito a todos que assim operam, mas o Chico dos nossos dias, né, tem até uma alusão a essa frase, e agora não me recordo o autor, peço desculpas, mas o Chico dos nossos dias, me recordo, a memória aflorou, é que foi escrito um livro na década de 70, que Chico era o santo dos nossos dias. E quando chegou no plano espiritual, o autor reconsiderou aquele título do livro, porque, diga-se de passagem, o próprio Chico pediu para que ele não publicasse o livro com esse título. Mas isso é um fator histórico de aprendizado. E o autor do livro, ele reconsiderou, porque Chico não é o santo dos nossos dias.
O Chico foi aquele que viveu o Evangelho nos nossos dias para nos mostrar que todos nós precisamos fazer o mesmo. Cada um na sua condição, obviamente, na sua possibilidade, mas o processo é o mesmo. É o mesmo dos reinos inferiores aos reinos superiores. É evolução espiritual. Ok, gente? Então devemos observar os exemplos para nos arvorarmos em nos projetar na mesma dimensão. Por quê? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. E o diga-se de passagem, o não saber é que é o grande lance. Uma companheira ontem, depois de uma atividade mediúnica, nos fez uma pergunta com relação a um possível acontecimento da vida dela. E a espiritualidade nos mostrou alguns painéis, e o que nos levou à condição de ficar em prece pelo bem. E aí, intuitivamente, ela captou alguma coisa das nossas percepções. E ao terminar a tarefa, ela nos chamou à parte e nos perguntou: você viu alguma coisa com relação àquele assunto? Aí nós dissemos: minha irmã, se nós vimos, nós não temos a condição de dizer se vai ou não acontecer. Ah, mas você pode falar, eu vou me preparar de qualquer forma. Aí eu disse para ela: não, minha irmã, eu não posso me arvorar de um falso Cristo, e muito menos de um falso profeta. Vamos aguardar em prece, porque a vida vai dizer, e você vai chegar lá com certeza, porque nós vamos aprendendo, queridos amigos da rede Amigo Espírita, que o grande desafio do médium não é falar, é calar. Chico Xavier nos contou isso a vida toda. A maior parte das percepções, pelo fato do médium não ter certeza, ele tem que ser muito cuidadoso, tanto com relação ao passado, quanto ao presente, e acima de tudo, quanto à relação ao futuro, porque o futuro está para ser escrito. Há situações que estão plasmadas sim, mas nós devemos tomar cuidado. Por quê? Nós não sabemos de verdade. Como fala Paulo de Tarso na sua carta, primeira carta aos Coríntios, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. No capítulo 13, no capítulo 13, que trata da caridade, né? Do amor em ação, como define Emmanuel. Ele diz assim, estou buscando na memória, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque ainda nós não estamos vendo face a face, nós estamos diante de espelhos que refletem. Então devemos tomar muito cuidado com o que está sendo refletido e com o que nós estamos refletindo. Por isso, na dúvida, meu amigo, prudência. Quando estiver questionando, ore e trabalhe sempre com os pés no chão, porque nós não sabemos. O que nós devemos compreender é a tarefa que nos foi confiada, e a ela nos remetermos sempre na sua essência para verificar se estamos realizando-a proficuamente conforme o Senhor nos concedeu. Porque se assim não for, quando o Senhor voltar, Ele vai separar e destinar a sua parte do mau servo, não é? Com os hipócritas, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que o mau servo, o Senhor vai separá-lo? Ele não vai tirar o indivíduo do contexto, mas a própria escolha do indivíduo o coloca em sintonia com o hipócrita. Qual é a essência da hipocrisia? É aquela posição do ator, né? Que está vivenciando
um texto, mas efetivamente esse texto não representa com legitimidade, com autenticidade a sua intimidade. Ou seja, o ator vai incorporar uma personagem, o ator vai entrar em sintonia com uma fantasia e ele vai lutar para dar vida para ela. Aí o Arnaldo colocou um pouco antes sobre o criar a fantasia, alimentar e viver dela. É a hipocrisia. E no cristianismo, meus amigos, com todo o carinho, mas com toda a energia, Jesus disse que não cabe hipocrisia. Jamais. Mentira não pode fazer parte do nosso circuito. Todos nós devemos reconhecer as nossas infantilidades, as nossas inferioridades e ser o que você é. Assumir as suas responsabilidades e assumir a sua posição. Por quê? Para que querer vender uma imagem falaciosa? No nosso meio espiritista, que é natural como em qualquer meio religioso, muitos procuram apresentar uma faceta que não é a verdadeira. Aí eu visto uma máscara para entrar no centro e tiro a máscara quando eu entro em casa. Não é isso? Não tem isso. Aí eu vou chegar no trabalho e eu visto uma outra máscara. Aí tem algumas frases assim: quando você entrar no trabalho, o seu problema fica do lado de fora. Olha, quando você chegar em casa, não leve o problema do seu trabalho para casa. Isto é uma questão de educação mental. Nós precisamos de aprender a desconectar e reconectar no momento oportuno. Cada desafio. Mas isso não significa que você vai posar, vai se posicionar numa condição que não seja real. Quando a gente entra para o movimento, muitas vezes a gente quer dizer para todo mundo que nós somos santos, virtuosos. E a gente vai verificando, com o passar do tempo, que isso não tem razão de ser. Por isso, muitas vezes, nós nos decepcionamos. Porque nós criamos ídolos. Nós buscamos perfeição no semelhante. E aí, quando a gente vai comer o quilo de sal no dia a dia, a gente vai verificar que não há santidade. Não é verdade? Foi o que, por exemplo, eu tive o privilégio de aprender com Arnaldo Rocha, que me falava tanto das questões espirituais no dia a dia, e ao mesmo tempo dizia: eu sou assim, Beto. As minhas dificuldades são essas. E comigo não tem churumela, era um termo que ele usava muito. Não tem churumela, não. Não amacio quando não tem. Vou ficar amaciando. Vou ficar sendo politicamente correto com os outros e infeliz por dentro. Isso é papo furado. Não cabe mais na nossa ambiência de evolução consciente. É óbvio que nós temos que burilar. Ser educado nobre é obrigação do cristão. Portanto, eu não tenho o direito de destratar quem quer que seja. Não tenho. Ser educado, polido, cuidar, não é só das expressões, das expressões faciais, mas cuidar das expressões que dimanam do nosso coração. Isso é tarefa que santifica a verdade. Nós estamos falando aqui de outra coisa. É quando eu sento com alguém, eu faço questão de dizer que eu sou bonzinho, para logo em seguida eu dar a cacetada, eu falar mal quando o indivíduo levanta, não é mesmo? Ou então articular. Cristianismo não tem articulação. Aí vai montar uma chapa para disputar com a outra. Aí faz um monte de coisa debaixo dos panos. Isso não é cristianismo. Isso é movimento de religiosos que estamos repetindo os mesmos erros de outrora. E observem as instituições que, conforme Emmanuel apresenta para nós, estão vivenciando todas as profecias, porque as pedras, os templos, o orgulho e o egoísmo estão caindo, porque não atende mais o Filho do Calvário à pose, à imagem, a vestimento, o paramento, o ritual. Isso convence aquele gentio que está desesperado,
e que ainda se movimenta transferindo o bem, buscando elencar ou estabelecer ídolos para adquirir poder. Não é assim? Muitas vezes você compra o tênis da marca para se sentir poderoso. Eu comprei o tênis de marca. O carro tal, eu tenho poder. O time tal é campeão, eu tenho poder. Não é? Nós transferimos essa necessidade para a ambiência de fora. E na realidade nós temos que não buscar poder, porque não é o que o Senhor nos propõe, mas adquirir autoridade. É diferente. Adquirir autoridade para poder, cada vez mais o Senhor nos conceder a oportunidade para o nosso trabalho se agigantar. Não agigantar no sentido de número, mas ganhar cada vez mais qualidade, que auxilia tanto a todos nós, como pode auxiliar a corações que necessitam das bênçãos dos céus. Por isso nós convidamos a vocês para, antes de se desconectarem do plano objetivo dos homens, antes de dormir, faça uma leitura do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico A Verdadeira Propriedade, para que a gente possa observar. Por exemplo, eu gostaria de pedir a permissão para ler a primeira frase de Pascal dessa mensagem. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Esta é a legítima propriedade. Por isso, está sendo colocado no chat Celua. Paulo dizia algo como: tenho que diminuir para que o Cristo apareça. Querida Celua, se você me permite, com todo carinho, mas apenas para sermos fiéis aos textos, esse pensamento é de João Batista, quando diz assim, observem bem, é necessário que eu cresça. Ou melhor, desculpa, é necessário que ele cresça, para que eu me diminua. Ele quer dizer, é necessário que o amor, o eu profundo, se dinamize, para que a persona, o psiquismo, venha cada vez mais se reduzir, para ceder lugar para o Cristo. E aí se encaia a fala de Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. A fala de Paulo está no terceiro movimento. Então nós precisamos de ajustar didaticamente para ficar o pensamento mais próximo do que os discípulos, os apóstolos nos legaram. Ok? Então, queridos amigos, bondosos irmãos, esta parábola dos servos bons e maus, ou dos dois servos, nos oferece ricas lições. E eu gostaria de trazer Pastorino quando diz assim: se as criaturas estiverem acordadas e perceberem a chegada do Senhor, serão constituídas sobre todos os seus bens, isto é, conseguirão o domínio total da natureza e de todas as coisas criadas, com poderes absolutos, inclusive de materialização e desmaterialização da matéria. Fareis as obras que eu faço e ainda maiores. Eis que novas lições surgem do mesmo texto antigo dos Evangelhos, abrindo horizontes inesperados para todos, que passamos a ver imensas riquezas guardadas durante séculos nos cofres da letra, para que, a seu tempo, fossem abertas e desvendado o segredo da lição ali encerrada,
Bendito seja o Pai, que a todos nos ilumina. Queridos amigos, bendito seja o Pai, que a todos nos ilumina. O estudo do Evangelho, para alguns, é um recurso de cognição para insuflar vaidades, conhecimentos históricos, uma série de coisas das escolas dos exegetas, dos teólogos, e que estão distantes da realidade da doutrina espírita. Nós gostaríamos de nos apoiar em Allan Kardec, quando define que a religião verdadeira é a da filosofia de vida. Emmanuel define a doutrina espírita como chave para abrir os portais do entendimento, abrir o baú que encerra tesouros de valores extraordinários. Estes tesouros, o estudo do Evangelho, na sua vivência, na sua operação do dia a dia, é a única solução para a transformação da humanidade. Doutrina espírita é chave. O Evangelho é a vivência. Que possamos buscar sempre a essência, valorizar a amizade e nos fortalecer quanto família espírita, unindo-nos como um feixe de varas, nada pode quebrar. Solitários somos pontos de vista, juntos somos união. Unamo-nos, então, queridos amigos, em torno do ideal e da vivência cristã. Desejo a todos muita paz. Com a alma já saudosa, nos despedimos para nos reencontrarmos na próxima quinta-feira para mais um programa, o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Que Jesus esteja com você, com todos nós, nesse momento, nos fortalecendo para a alvorada do reino que nos aguarda soberana, sob as bênçãos da misericórdia. Muita paz. Até a próxima oportunidade.